Uma boa noite, queridos, tudo bem? Agora é 2h30 da manhã, né? Gostaria de trazer uma meditação aqui, atualizando, né, sobre os eventos finais aí, importante. Como eu disse, né, sempre quando tiver uma novidade referente às profecias, é sempre bom estar fazendo aí uma atualização. Então vou orar para a gente começar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, primeiramente peço perdão pelos meus pecados, me purifica de toda maldade, e que o Teu Santo Espírito venha falar ao meu coração e o coração dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, como sempre, começar lendo um versículo da Bíblia. Apocalipse 12, verso 12. O texto diz assim: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós no que eles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, queridos, nós sabemos que pela Bíblia o inimigo sabe o seu tempo, né? Satanás está por dentro aí das profecias, ele está por dentro dos acontecimentos. E mais uma vez eu venho pedir para você estar orando pela distribuição do livro O Grande Conflito integral, que vai ser feito no ano que vem. Como já mostrei aqui no livro Eventos Finais, que uma parte da mensagem do terceiro anjo, ou seja, a maior parte, podemos dizer, da mensagem do terceiro anjo, ela vai ser dada ao mundo através do livro O Grande Conflito, que é um livro que tem um tema direto. Vamos orar para que os temas não sejam retirados do livro, mas sejam colocados de forma integral diante do povo. Ali falando dos reformadores, falando da corrupção da igreja primitiva, falando da marca da besta de forma direta. Vamos orar para que esses temas possam ser colocados diante do povo. Aqui no capítulo A Última Crise da Terra, a página 12, eu gostaria de ler, né, com vocês, que eu achei aqui extremamente importante. Né, extremamente importante. Eu vou ler uma parte dessa página. Aqui está escrito assim, o primeiro parágrafo: Vi então o terceiro anjo. Apocalipse 14, verso 9 a 11. Ali está a mensagem do terceiro anjo. Ellen White aqui está falando, né? Disse meu anjo assistente, ou seja, o anjo assistente de Ellen White disse para ela: terrível a obra desse anjo, tremenda é a missão desse anjo. Ele deve separar o trigo do joio e selar, ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem ocupar a mente e a atenção por completo. O que Ellen White está dizendo aqui? Que a mensagem do terceiro anjo, nós sabemos que esse anjo aqui, ele é simbólico. Ele não é um anjo físico, um anjo celeste do céu, mas representa um povo que dá a última mensagem. Nós sabemos que a palavra anjo vem do grego, significa mensageiro, que está se referindo ao quê? Os últimos mensageiros da face da terra a dar uma última mensagem para os habitantes da terra. E ela está dizendo aqui que a mensagem desse anjo é preparar o mundo para receber Jesus. E ela diz aqui, ó, a mensagem desse anjo deve separar o trigo do joio e selar. Isso quer dizer o quê? Que para o selamento acontecer, todos os homens forem selados, ou para a vida, ou para a morte eterna, a mensagem do terceiro anjo precisa alcançar o globo, precisa alcançar o mundo. E como o Grande Conflito, o livro Grande Conflito, contém a mensagem do terceiro anjo, que é uma mensagem direta ao sistema de Roma,
Satanás não tem interesse aí que esse livro seja entregue no ano que vem. Por isso a importância de orar. Uma outra parte que eu achei muito interessante também aqui é a referência é Testemunhos Seletos, volume 8, página 307. Aqui no livro Eventos Finais é a página 12. Olha o que a serva do Senhor diz aqui. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser guiados por Ele compreenderão a sucessão dos acontecimentos que Ele ordenou. Olha que coisa interessante, queridos. Aqui é Testemunhos Seletos, volume 7, página 14. Todos os que colocam sob a direção de Deus para ser guiados por Ele compreenderão a sucessão dos acontecimentos que Ele ordenou. A irmã está dizendo aqui, queridos, que quem se coloca sob a direção de Deus, os cristãos, os adventistas que se colocam sob a direção de Deus nos últimos dias compreenderão os acontecimentos diante deles. Ou seja, quem se colocar diante de Deus vai compreender os acontecimentos. Quem não se colocar, infelizmente, vai ficar por fora, vai estar por fora, não vai estar entendendo nada quando as coisas começarem a acontecer. E isso é o que Satanás quer, porque se o nosso povo entendesse os acontecimentos, as coisas hoje seriam diferentes, né? Nós estaríamos preparados aí para dar a última mensagem aí. E nós estamos vendo aí o primeiro ponto que eu vou tocar sobre a questão do decreto dominical. Nós estamos vendo aí a questão da guarda do domingo se fortalecendo em todo o mundo, né? Agora a Nancy Pelosi, né, que é a chefe da Câmara dos Deputados ali dos Estados Unidos, né, afirmando que aqueles bilhões, né, se eu não me engano são 300 bilhões aí que os Estados Unidos investiram, né, são os bilhões que os Estados Unidos aí investiu na crise climática. Ela fala ali, né, no Twitter que foi uma orientação do Papa, né, é um valor estipulado, orientado pelo Papa. Isso é muito grave, porque nós vemos aí já a América protestante começar a dar aviso, ou seja, ouvir os avisos de Roma, né? Ou seja, nessa declaração de Nancy Pelosi nós vemos aí a política de Roma mudando a política dos Estados Unidos. Nós sabemos que o Papa tem um plano, sim, para acabar com a emergência climática ou ajudar a controlar as coisas. Esse plano está claramente, né, escrito no seu livro, ou na sua carta, né, a sua encíclica Laudato Si. Ele coloca ali 6 medidas, né, para salvar o planeta da sua degradação, e nós sabemos que na 6ª e última medida ele estipula a guarda do domingo. Agora a pergunta é, se a Nancy Pelosi ela já está atendendo as orientações do Vaticano sobre valores para ser investido na crise climática nos Estados Unidos, o que será então quando tiver a proposta do domingo, né, para combater a crise climática? Com certeza eles vão abraçar, né? Então nós estamos vendo aí as coisas caminhando para o fim. E uma outra coisa que eu vi que me intrigou bastante, isso eu gostaria de comentar. Eu já falei algumas vezes e algumas mensagens que eu trouxe. Nós sabemos que Satanás ele não sabe o futuro, né? Quem sabe o futuro só é Deus. Porém, como Ellen White diz, ele tem uma previsão quase que precisa dos fatos e ele consegue prever o futuro quase aí com perfeição. Não 100%, mas quase com perfeição. Com base nisso é que os espíritos de adivinhos, né, espíritos malignos usam desse artifício de adivinhação para poder enganar as pessoas aí. Nós vemos esse espírito de adivinhação aí no meio evangélico, nós vemos esse espírito de adivinhação no meio católico, infelizmente.
e no Espiritismo, né, ele está presente. Nós vimos ali na carta de Atos, no livro, né, carta não, no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo se confrontando com uma jovem, Paulo e Silas, né, se confrontando com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E aquela jovem adivinhava as coisas, dava lucro ali para os fazendeiros. Quando Paulo tirou o espírito maligno, através do poder de Cristo, daquela jovem, os fazendeiros, né, ali os homens ricos ficaram furiosos, né, porque aquela mulher lá que adivinhava as coisas, para eles era uma fonte de lucro. Quando o espírito de adivinhação saiu daquela mulher, eles perderam seu lucro, né? Então, devemos tomar muito cuidado, né? Nem toda profecia procede de Deus. Porém, como eu disse, né, tem um rapaz que ele se intitula, né, ex-satanista. Ele se intitula ex-satanista. E ele disse em uma das suas entrevistas ali em um podcast, foi perguntado para ele quando que é o fim do mundo, né? A resposta dele foi: eu não sei quando é o fim, mas eu sei quando que é o começo. Aí ele quis dizer que quando ele era satanista, foi revelado para ele que os satanistas, assim, no satanismo existe uma agenda satânica. E essa agenda satânica tem, assim, podemos dizer, eventos para acontecer em determinada época. E ele diz ali na agenda satânica, né, no calendário, que a destruição, assim, nas palavras dele, abre aspas, né, o bicho vai pegar a partir do dia 31 de outubro de 2023. Fecha aspas. Essas foram as palavras dele. Então, segundo esse ex-satanista, as coisas, né, segundo ele, né, na opinião dele, o fim, né, o grande fim, ele chega em 31 de outubro de 2023. Nós sabemos que, de acordo com o Espírito de Profecia, o fim já foi ali decretado quando Roma recebe a sua ferida mortal em 1798 e as perseguições, né, papais encerram ali. E as perseguições papais encerram nesse período. Então nós, desde 1798, segundo Ellen White, nós já estamos no tempo do fim. Mas esse rapaz, ele diz que o fim mesmo, as desastres naturais, né, guerra intensa mesmo, vai acontecer a partir do dia 31 de outubro de 2023. Bom, eu guardei essa data porque é uma data, né, assim, para o satanismo é importante, é uma data que se comemora o Halloween, né, nos Estados Unidos, e é uma data também que começa a COP, né, a COP 26, quando o Papa foi muito presente, né, com a sua carta Laudato Si no ano passado, e o movimento Laudato Si cresceu e no dia 31 de outubro desse ano, na COP 27, que vai acontecer no Egito, eles vão vir com força também. E tem a COP 28, que vai acontecer em 2023, né, no dia 31 de outubro. Então nós vemos aí que não é uma data assim, como é que eu posso dizer, estranha, né? Já tem eventos programados para acontecer nela. Aí quando esse satanista falou isso, eu fiquei com o pé atrás. Aí o que acontece, queridos? Não sei se você já tem conhecimento, né, de um assistente virtual que é vendido aí pela Amazon. Esse assistente virtual é chamado de Alexa, né, que tem respostas inteligentes para perguntas inteligentes. Esse assistente virtual, ele é conectado também a dispositivos como televisão, luz, ou seja, é um assistente que ajuda as pessoas a fazer tudo dentro de casa, como se fosse um robô assistente.
Eu tive dando uma olhada na programação desse robô. Quantas pessoas participam da programação desse robô? Em 2018, foram mais de 10 mil pessoas contratadas pela Amazon para fazer a programação desse robô. Colocar ali as respostas, né, para as perguntas das pessoas. Normalmente funciona assim: uma pessoa faz uma pergunta para o robô, para a Alexa, e a Alexa tem que responder essa pergunta. E o que mais me intrigou é que fizeram uma pergunta para esse robô, para a Alexa, da Amazon. Quando que vai começar a Terceira Guerra Mundial? Essa foi a pergunta. A resposta da Alexa foi o seguinte: que a Terceira Guerra Mundial vai começar no dia 21 de novembro de 2023. 21 de novembro de 2023, quando a Rússia atacará a Alemanha. Se fosse só a primeira declaração, ia ficar: isso aí foi alguém que colocou lá dentro do robô, programou para assustar as pessoas, e o robô foi e falou. Só que coisa interessante, queridos. Esse satanista, como eu afirmei, ele falou que, segundo ele, né? Segundo ele, não eu, mas segundo ele, as desgraças, os desastres vai acontecer a partir do dia 31 de outubro de 2023, porque está na agenda satânica. Essas foram as palavras dele. Aí vem esse robô dizendo, Alexa, que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer no dia 21 de novembro, depois que a Rússia atacar a Alemanha. Aí eu fico pensando, cruzando as informações, como os programadores desse robô da Amazon sabia dessa informação desse satanista que a partir do dia 31 de outubro de 2023 o bicho ia pegar. Como é que se cruza essas informações? Você percebeu que é um negócio meio estranho? Que é um negócio meio programado? Portanto, eu não posso dizer se é verdade ou é mentira, mas que as datas são estranhas, são muito estranhas, são muita coincidência. E outra coisa, vendo a relação da Alemanha hoje com a Rússia, nós sabemos que a Merkel, né, que era a primeira-ministra da Alemanha antes do Olaf Scholz, né, a Angela Merkel, né, tinha uma relação mais próxima da Rússia, do Vladimir Putin, né, nós sabemos disso. Só que o Olaf Scholz, ele foi colocado, né, no lugar aí da Angela Merkel. Aí depois teve a guerra da Ucrânia, que se deu início no dia 24 de fevereiro. E nós vemos que essa relação Rússia e Alemanha, ela está se deteriorando, né? A princípio, antes da guerra, a Rússia tinha um acordo de fornecimento de gás para a Alemanha, um fornecimento muito alto. Só que acontece, por causa do apoio que a Alemanha está dando à Ucrânia, a guerra da Ucrânia, né, estando do lado da Ucrânia, a Rússia, através da pessoa do Vladimir Putin, já ameaçou a Alemanha várias vezes de cortar o seu gás. Isso quer dizer o quê? Está chegando o inverno na Europa e os ministros, né, ali, né, principalmente a ministra do interior da Alemanha, ela disse que a Alemanha vai entrar em uma crise de emergência terrível que nunca passou por anos. Então, assim, eles já estão passando por uma crise grave de energia. Já alguns lugares já não tem energia. Não, algumas casas já não tem energia, porque eles estão poupando muito por causa do inverno, porque eles dependem tanto do fornecimento de gás quanto do fornecimento de petróleo vindo da Rússia, né? O gás principalmente por causa do frio. E assim, eles preveem aí um frio terrível, uma crise terrível para a Alemanha esse ano. Então nós vemos que a crise
que os laços de simpatia que existia entre a Rússia e a Alemanha praticamente não existe mais. Eu não sei quando foi programado a data para esse robô aí, que a Rússia ia atacar a Alemanha e a Terceira Guerra Mundial ia vir. Por quê? Porque nós sabemos também que a Alemanha ela faz parte da OTAN, né, que é uma aliança de 30 países. E a OTAN tem um artigo, né, militar entre esses países que diz que se um país for atacado da aliança, todos os países têm que entrar junto para a briga, para defender aquele país. Então, se a Alemanha for atacada pela Rússia, todos os países, né, a OTAN, né, tem que entrar para atacar a Rússia junto, aí nós temos a Terceira Guerra Mundial. Então nós vemos, queridos, que são coisas muito estranhas. Por mais que a gente possa pensar assim, não, isso aí foi para assustar, por isso que colocaram essa informação dentro desse robô aí da Alexa. Ou podemos alegar, não, aquele satanista estava mentindo. Jamais o diabo ia revelar uma agenda para ele e dizendo sobre os eventos. Mas uma coisa podemos dizer: não podemos descartar nenhuma possibilidade. O que podemos analisar é o seguinte, queridos. Como Ellen White diz aqui, a mensagem do terceiro anjo é ela que vai selar o mundo e vai separar o trigo do joio. Ou seja, é a última mensagem a ser dada para a humanidade. E o ano de 2023 promete, porque bilhões, a Igreja Adventista propôs a entrega de bilhões de livros Grande Conflito. E nós vemos aí cada dia mais as propostas de uma guarda do domingo universal está mais prevista aí em vários países. Então, queridos, eu só fico me perguntando, diante de tantas coisas terríveis, o nosso povo ainda está se preocupando com coisas fúteis. E nós não estamos pregando a mensagem ainda como deveria ser pregada. Nós vivemos, assim, numa época, nunca vimos de ver tantos cristãos covardes, que tem medo de pregar a verdade, medo de se preparar. Nunca vimos tanta gente covarde, principalmente na nossa igreja, como nós vimos hoje. Gente que estuda o Espírito de Profecia, estuda a Bíblia, mas não tem coragem de pregar, né? Dar uma mensagem para preparar o povo. E nós vemos aí que Satanás está com os seus planos, preparando os seus planos. E uma coisa, conhecendo Satanás como eu conheço aí, com mais de 18 anos de cristão, sabendo aí, participando de várias possessões reais, demoníacas, aí, graças pela misericórdia de Deus, não por mim, mas levando muitas almas a Cristo. Por eu ter vivido esses anos aí nesse grande conflito, a gente consegue ter uma noção das estratégias de Satanás. E Ellen White diz que Satanás não está disposto a ceder um palmo de terreno. Não está disposto a ceder um palmo de terreno. E aquele livro lá, A Grande Esperança, que foi o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do livro Grande Conflito, não surgiu efeito. Se o efeito surgiu naquele livro, foi praticamente aí de poucos por cento. Poucas pessoas se converteu com aquele livro. Poucas. Mas o que Satanás teme é a entrega integral do livro Grande Conflito. Isso pode causar um impacto no mundo. Porque a entrega integral vai ser obrigada a abrir os olhos de muitas pessoas. E é isso que ele não quer. E ele está preparando algo aí para 2023 para atrasar as entregas desses livros, o livro Grande Conflito. Se eu e você, conhecendo disso, dos planos satânicos, e que Satanás tem um plano aí para impedir que esses livros sejam entregues, nós devemos orar com um cristão sincero sobre a entrega desses livros. A entrega é prevista para 2023, nós temos que orar a partir de agora. E uma coisa eu digo para você, depois que esses 2 bilhões de livro Grande Conflito for entregue, nós vamos ver coisas terríveis acontecer no mundo, mais do que está acontecendo.
E se você não se preparar, não preparar a sua família, não sair da mornidão, não começar a estudar, principalmente aqui o livro Eventos Finais, você vai ficar para trás, meu amigo. Você vai ficar para trás, meu amigo. Agora é o tempo final, eu não tenho dúvida. Vamos orar e vamos nos preparar. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo, tá em inglês, né? Mas se você colocar aí no Google Tradutor, o áudio, você consegue ouvir da programação da Alexa, né? Falando sobre a Terceira Guerra Mundial. E eu vou deixar um trecho pequeno desse ex-satanista aí falando sobre a agenda satânica, né? Para 2023, tá ok? E também sobre o relato, né, da Nancy Pelosi, que o investimento climático foi uma orientação do Papa Francisco. Aí você vai também ver sobre os Estados Unidos aderindo às ideias do papado. Vou deixar tudo no finalzinho aí as fontes. Dê uma olhada, tá ok? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. O inimigo está furioso porque ele não quer ceder nenhum palmo de terreno. Fortaleça-nos, ó Pai, contra as estratégias do mal. Desperta o nosso povo que está dormindo e muitos de nós ainda estão mortos em ofensas e pecado. Dê coragem para o teu povo para sair da mornidão e da última mensagem. Nos prepara, Senhor, porque não há dúvida de que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos anos da história deste mundo. Prepara essa pessoa que está ouvindo essa mensagem e a fortaleça cada vez mais. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito sagaz. E eles tinham vários planos, assim. Então, assim, eles acreditavam no Apocalipse, né? No Apocalipse, que é descrito na Bíblia, tal. Eles punham uma data específica? Sim, eles têm um calendário, uma linha de tempo, né? Um calendário. Quando que acaba o mundo? Bom, não sei. Quando acaba, eu não posso te afirmar quando acaba. Não, mas no calendário assim, deles. No calendário deles, começa o princípio da desgraça começa em 31 de outubro de 2023. Ih, caralho, eu vou estar vivo. Caralho, é tipo, daqui a 2 anos. É. Pô, e a gente achou que já tinha vivido a desgraça agora com essa porra dessa pandemia. Não, vai vir uma pior. Uma pandemia pior? É, o plano era esse. Entendi. Não sei, até então, o que eu tenho falado nos vídeos, tal, na linha de calendário que eles têm, tem acontecido. Com a permissão de Deus, evidentemente, né? Porque o apocalipse vai acontecer, nós não vamos impedir que aconteça. Então, eles têm essa data aí, 31 de outubro. Se você Alexa, when will World War III start? World War III starts on November 23, 2023 at 6:05 p.m., when Russia launches an attack against Germany.